bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana e hoje eu estou aqui com o Mauro para falar do novo lançamento do selo infantil da Circula, que é o selo Circulinho. É um livro que o Mauro escreveu, que o Gabi desenhou, que se chama O Garoto do Casaco Vermelho. Oi, Mauro, tudo bom? Tudo. Então, Mauro, me conta aí, o que deu na tua cabeça de escrever um livro infantil? O que me deu na minha cabeça escrever no infantil? É. Eu já trabalho com formação de professores faz uns 20 anos, né? E sempre escrevi para adulto e tal, e a proposta sempre foi trabalhar com livros que facilitassem o uso de determinados conceitos no âmbito da sociologia, né? Em sala de aula, professores com conteúdos difíceis e tal. Tivemos alguns projetos aí apoiados pelo MEC, pelo Unesco, etc. e tal, para fazer esse material, né? Mas nunca vi livros que trabalhassem com sociologia, conceitos da sociologia para crianças, né? Não digo que não tenha, tem, mas é muito pouca coisa, né? E principalmente temas que trabalham com certas personalidades históricas e temas candentes, né? Nesse momento de tempos bicudos, como digamos assim, né? E aí o que eu fiz foi resolver escrever, né, sobre um tema que é a questão da a perda da infância, né, que é uma questão que está recorrente nos documentos legais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se fala da questão do trabalho infantil, né, não é trabalho infantil, sim a perda da infância, quando tem que trabalhar para prover o teu sustento, então é diferente de tu trabalhar, ser criança e trabalhar, né? Tu tem que trabalhar para te sustentar, né? Porque tu não tem outra opção. Então não é um trabalho forçado, mas é um trabalho de resistência, uma certa resiliência, né? E aí que tu vai perder de certa forma essa tua infância, esse tempo do lúdico que tu tinha para brincar, para aprender, brincando, né? Tu não vai ter, tu vai estar fazendo alguma coisa que produz, como diria o Marx lá, lucro, mais-valia, né? Então, a ideia é trabalhar um pouco com isso para as crianças, né? Claro que não, vocês não vão encontrar um termo chamado mais-valia lá no meio, não se preocupem, tá? Ô, Mauro, então assim, né? Esse trabalho o Mauro escreveu, né? Como eu disse, daí o Gabi, meu filho, desenhou. E eu fiz a editoração desse livro, né? Ele ficou bem, bem bonito. Tá chegando da gráfica. E o mais legal desse livro é que ele conta uma história inventada, onde alguns personagens históricos eles seriam parentes, né, Mauro? Conta aí essa história pra gente. Na prática, assim, eu tinha que juntar algumas personalidades que já estavam na cabeça ali, né? Então, e eles viveram em tempos e momentos diversos, entendeu? Mas tem certas afinidades. Porque se a gente pensar num contexto moderno de família, né? A família hoje ela não é uma família biológica mais, ou uma família estruturada, etc. Tal. Temos diversos modelos de família. Então, e essa família se uniu por afinidade, né? Se uniu por afinidade. Então, por afinidade, né? Nós tínhamos um garoto, que é o garoto do casaco vermelho, né? Que Na é uma... verdade, ele começa com um chapéu vermelho, né? O casaco vermelho é só lá no meio do livro, sem dar spoiler. Sim, mas o garoto ali, né? Esse garoto ali, era o garoto e eu queria contar a história dele. E para contar a história dele, eu precisava montar uma família para ele, né? E então esse garoto se tornou, que é o Lenin, né? Que é o garoto que inicia a história era uma vez um garoto chapéu vermelho, né? Tá? Que é o Lenin. Ele filho da Rosa Luxemburgo, né? Que foi uma socialista, uma pensadora polaco-alemã, né? E do Marx, né? Só que o Neto do Marx Marx, era né? avô, ele era neto do Marx, entendeu? Essa família não traz um pai e nenhuma avó, né? Que é um modelo diverso de família, daquela família que todo mundo conhece, né? Então, né, essa família era composta pelo o feio Lenin, o avô dele,
e a mãe dele, que era a filha do Marx, que era a Rosa Luxemburgo. Na realidade, na prática, eles não têm vínculo consanguíneo, familiar nenhum, mas para fins lúdicos, né, na história, que é uma história de ficção, essa é a única ficção que nós temos ali, digamos assim, né, a única regra quebrada, né, eles compõem uma família, né, e se unem e se operam junto de um momento histórico que eles estão, que é o momento da Revolução Industrial, né, que é o momento que os homens têm que trabalhar para as fábricas e que muitas vezes as crianças são levadas junto porque não tem com quem deixar, porque as mulheres também trabalhavam, né. Então um pouco disso é que vai trazer a história, tá? Foi esse meio que o ponto em comum ali, que eu precisava botar eles junto e eu precisava fazer com que eles entrassem dentro de um determinado momento histórico, que era a Revolução Industrial, né? Uhum. E E aí, aí, então, a né, partir Mauro, tem uma história do legado, né, nesse livro. sim, né? Então, aí, como os conceitos são difíceis de serem passados, né, já para o público mais acadêmico, os professores, esses conceitos são difíceis, de trabalhar com a ideia de legado, de trabalhar com a ideia de bloco histórico, com a ideia de socialismo, de revolução, né, eu tinha que buscar imagens, uh, mitopraxes narrativas, assim, que me permitissem trabalhar com isso de uma forma lógica e de fácil compreensão, para ir através de alguma coisa, de algum objeto ou algo que pudesse ser passado que fosse fácil de encontrar. Daí a opção, né, de se fazer referência ao casaco vermelho, né? A história do casaco vermelho está pautada um outro tem inspiração num outro livro que é do Tomás da Silva, que se chama O Casaco do Marx, né? Que ele faz uma discussão a partir do casaco que o Marx tinha, né? Então isso serviu para pensar a questão do legado, né? De como é que poderia ser passado o legado do avô dele, do que é o Marx, para o Lenin, que daria a partir de um casaco. E o Marx penhorava o casaco dele no verão, né, Mauro? Sim, eu pegava no verão e pegava no inverno lá, que era o único bem, que era um dos poucos bens que ele tinha, né? Era muito valioso esse casaco para ele, né? Sim, pensa no casaco de lã lá nos idos de 1800 e lá vai bolinha, né? Que era uma coisa rara, né? Ocupa mesmo que seria hoje uma jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro hoje vai em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 para te comprar uma jaqueta boa. É o que valia um casaco naquela época, é um bom dinheiro, é um salário mínimo. Entendeu? E o salário mínimo te ajuda a pagar umas continhas, né? Nesse mundo de boletos vorazes que nos devoram, né? Um casaquinho ajudava a pagar as contas, né? Uhum. Pois é, daí nessa história tem uma reviravolta no meio, né? E aí esse Sim, legado é passado. E aí a gente tem uma figura importante que é a figura do patrão, né, Mauro? sim. E daí é a figura do patrão, né? Que está preocupado só com o lucro. E, no meio da história há um contratempo com o vô do Lenin, né? O Marques. E aí ele não pode trabalhar e tal. Vocês não sabem que não é da história e tal, né? E o patrão aparece lá, né, com aquele ar, cartola, tudo bem vestido, né, e chega e diz, olha, para a fábrica você não precisa mais voltar, entendeu? Não estava nem preocupado se ele estava bem ou não estava, nem pergunta nada, e apenas diz, ó, para a fábrica você não precisa mais voltar, entendeu? Então, e aí a família do Lenin fica totalmente desamparada, né, porque o vô não tem mais onde trabalhar, ele não pode mais trabalhar com o vô, né, e tal, e ele tem que começar a se virar para ajudar o vô dele e a mãe dele, né? E aí ele começa a trabalhar nas redondezas, fazer algumas atividades ali, né? E tal, E aí para que entra a história do trabalho infantil, né? E da perda da infância. já na fábrica entra, né? Porque quando ele vai para a fábrica com o avô, ele está lá trabalhando, né? E está olhando pela janela as outras crianças brincar, e ele está trabalhando, né? Então Uhum. ali nós podemos falar em trabalho infantil, né? Na fábrica nós estamos falando em trabalho infantil, entendeu? Que na época não era regularizado nada e tal. Agora, quando ele está trabalhando depois que o avô dele é demitido, né, mandado embora, ele está falando de perda da infância. Não que ele deixou de fazer algumas coisas, ele não pôde fazer mais algumas coisas porque tinha algumas possibilidades, entendeu? Que era ajudar na casa a ter um sustento, um rendimento.
Mas aí é uma questão de muito mais de necessidade e sobrevivência do que a imposição de estar numa fábrica lá. Ele vai fazer pequenos bicos, ele vai cortar grama, ele vai fazer entrega, ele vai fazer uma série de coisas que ele faz para conseguir algum dinheiro para isso, para poder continuar estudando, né, para poder. Isso é uma coisa legal, né, Mauro? Ele não parou de estudar e Sim, foi o estudo que conseguiu fazer com que ele desse uma virada na vida, né? exato, que é a questão da, meu tempo que ele perde a infância, ele não perde também a luz e os objetivos de saber que ele poderia fazer diferente se ele estudasse, né? E ele começasse a entender porque as coisas funcionavam assim, né? E aí ele vai estudar, vai ler muito, a luz do lampião, porque na época não tinha energia elétrica, né? Vai fazer um esforço, como muitos de nós hoje em dia, a gente vivemos em alguns lugares do país aí que não tem luz elétrica ainda, ou que estuda durante o dia porque a luz elétrica está cara hoje e de noite é meio gasta demais, né? Ficar com a luz ligada a noite inteira para estudar, então tu acaba estudando durante o dia e tal. Nós estamos em tempos bicudos, como eu disse no início aí da entrevista, né? Então, eu acho que, apesar de ser uma ficção histórica, ela tem um pouco de realidade, não foge muito hoje da realidade hoje, por exemplo, dos filhos de muitos trabalhadores que, ao mesmo tempo que vão à escola, e fazem alguns bicos para conseguir algum dinheiro. Assim, bem como os alunos do segundo grau que fazem estágios, que é uma forma precária, que também estão perdendo a adolescência, bem como o pessoal que está na universidade, que tem uma bolsa e ao mesmo tempo que ele está aprendendo na bolsa, ele também está tendo que fazer um bico, um freela, uma correção, uma revisão, etc e tal, para poder continuar estudando e deixa, por exemplo, de estar saindo com os amigos nessa juventude, né? Aquele momento, como diriam os teóricos que estudou a juventude, a ideia, ele perde aquela moratória social que ele tinha, né? Aquele tempo de moratória. Então, ele é atual, apesar de ser uma ficção, ser infanto-juvenil, né? Ele, ele é atual e dialoga com as teorias modernas e o pensamento moderno da sociologia, da educação, sobre juventude, infância, né? E tenta trazer essa reflexão para que as crianças pensem, por exemplo, que trabalhar não é ruim também, tem que ter responsabilidades, mas isso não vai fazer com que tu perca a infância, apenas tu não vai deixar fazer, isso não é trabalho infantil, tu faz uma opção porque tu pode ajudar, mas tu não está sendo imposto a, entendeu? Tu não está sendo levado a trabalhar, então tu pode ajudar, então é uma opção e às vezes é necessária, entendeu? E eu acho que isso que é a grande reflexão, é justamente isso. Às vezes é necessário a gente escolher algumas coisas, algumas opções, para colher os frutos depois, né? Na vida é feita de escolhas, né? A gente pode escolher fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer nada é proibido, entendeu? Mas essas escolhas têm Consequências. consequências, né? Então, por exemplo, se ele tivesse, ó, eu vou trabalhar e vou parar de estudar, ele não teria se tornado um pensador, um teórico, um político, não teria fundado o partido, não teria se tornado chefe de Estado, não teria feito uma revolução, entendeu? Pelo fato, só que ele, ao mesmo tempo que ele trabalhava, cortava grama, fazia as entregas, fazia os bicos ali para continuar estudando, pagar os seus gastos ali, ele também não deixou de fazer isso. Então, por essa opção, ele se tornou o que ele se tornou. E ele se tornou um grande líder por causa disso, por causa dessa opção. É uma questão de escolha. Eu sei que às vezes não é fácil, entendeu? Pela própria realidade que nós temos hoje, a minha realidade mesmo. Eu sou filho de mecânico e dono de casa, entendeu? E eu cheguei à universidade, entendeu? Eu sou um outsider, entendeu? Então, um pouco de pensar isso, só que eu nunca deixei de estudar, nunca. Estou indo aí agora para o meu quarto pós-doutorado, entendeu? Mas nunca deixei de estudar porque a minha escolha é estudar e é fazer a mudança a partir da educação, né? E esse livro entra um pouco nisso, de tentar fazer com que as crianças, os jovens, pensem um pouco mais sobre essa realidade. Não é um livro só para criança, é um livro para adulto também, tá? É um livro que os pais podem estar ajuda eles a pensar e entender um pouco essa essa linha tênue que separa o trabalho infantil, né, da perda da infância, e até os pais entendendo isso, entender que às vezes esse fato de dar certas responsabilidades é pedagógico,
entendeu? É diferente de tu dizer, você tem que trabalhar e vou pegar seu dinheiro para pagar as contas. Não, você vai trabalhar para fazer alguma coisa, de alguma coisa que você quer e tal, mas ou você vai ajudar porque você quer, não é por causa de que tu é imposto. O trabalho infantil é uma coisa imposta, é uma mão de obra barata, é uma mão de obra que não tem condições mínimas, etc e tal, e vai fazer trabalhos que seriam para adultos. Agora, quando tu faz um trabalho que tá que, por exemplo, lavar uma louça, cortar uma grama, isso está dentro do teu escopo que tu pode fazer, entendeu? Sabe? Eu muita grama cortei, muita louça lavei, muita entrega de mercearia para a mercearia perto de casa eu fiz, entendeu? Porque eu queria ir para festa, eu queria comprar um livro, eu queria comprar uma calça e meu pai não tinha dinheiro, entendeu? Então eu tinha que fazer isso, entendeu? Então um pouco isso não fez eu não ter infância, entendeu? Não tive muitas coisas que outros meninos tiveram, entendeu? Mas a gente mas fiz escolhas e hoje eu tô aqui, tô escrevendo um livro infantil que outros não estão escrevendo, entendeu? Outros, Isso aí, né, inclusive, Mauro? tiveram mais oportunidade, que não quiseram fazer isso e que, por exemplo, não tô falando nada disso, nem estão vivos mais, É. entendeu? Gente, então, assim, o livro, O Garoto do Casaco Vermelho, vai ser lançado, então, no dia 17 de novembro, às 19 horas, que é o aniversário do Mauro, né, Mauro? Vamos comemorar teu aniversário com o lançamento desse livro. E a gente espera todo mundo lá na Circula para comemorar com a gente e conhecer essa obra infantil do Mauro, o primeiro livro infantil, né? Que ele está lançando, que vai sair, então, pelo nosso selo Circulinha. Mauro, vou te deixar a palavra para te despedir. Não, basicamente isso, então, apareçam por lá aí, curtam aí, né? Vocês vão curtir o livrinho, tanto a gurizada aí vai curtir, como os pais também vão curtir, isso eu garanto aí. Tá? Não é porque foi eu que escrevi, mas eu garanto que é satisfação garantida nesse livrinho aí, né? E já tá em caminho aí, já tô com a metade do segundo livrinho aí, né? Mais ou menos da mesma linha também, da coleção Colmeia, né? Que é trabalhar com esses conceitos básicos da sociologia, né? Da política, etc. Para a gurizada aí, né? Que é que que é sobre, na verdade não é sobre, não vou dar o que é sobre, só vou dizer que sim, o título é A Comuna das Crianças. Ah, é. Imagina Isso que aí, vai quiserem, ser na mesma linha do Garoto do Casaco Vermelho. que quiserem aí, tentem imaginar. Ele acontece em dois tempos, né? No inverno e o verão, né? No inverno, o inverno já está pronto, agora estou esperando o verão chegar para escrever, né? Só digo para você, Aí, no gente. final do inverno eles descobrem que não existe Estado, que não existe rei, não existe o soberano que manda neles. E a questão toda é como é que depois, agora, quando começar o verão, a gente vai operar e fazer as coisas que a gente tem que fazer se não tem ninguém dizendo o que a gente tem que fazer? Como é que nós podemos ser responsáveis? Qual valores a gente deve privilegiar? Essa é um pouco a pauta que eu estou estudando, pensando para trabalhar nesse segundo livro. Ah, é. E o layout dele é todo inovador, ele é bem diferente, né? Ficou um livro bem bonito. Sim. Gente, então, esperamos vocês lá, né, Mauro, no dia 17, às 19 horas, para comemorar o aniversário do Mauro e para o lançamento desse livro. Até mais, pessoal. Tchau!